Hoje o vídeo é sobre Santo Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, e sua resposta, seu pensamento sobre a relação entre fé e razão. Santo Tomás de Aquino é um filósofo cristão que viveu no período medieval e escreveu sua filosofia no período que ficou conhecido como escolástica. O pensamento de Tomás de Aquino e tudo que ele desenvolve por toda a sua vida está diretamente ligado à busca da compreensão de Deus. Existem duas maneiras de se alcançar a verdade: aquelas que podem ser alcançadas através da razão, deixando de lado as revelações divinas, e aquelas outras que podem ser alcançadas através da revelação divina e, portanto, através da fé. Tomás de Aquino chama essas verdades sobre Deus que podem ser alcançadas através da razão de preâmbulos da fé, e aquelas verdades que podem ser alcançadas através da fé de dados da fé. A diferença que existe basicamente entre as duas é que as verdades alcançadas sobre Deus através da razão são incompletas e nunca podem alcançar um grau de perfeição. O que eu quero dizer? Nunca pode-se ter certeza que aquilo que foi encontrado racionalmente sobre Deus é a verdade absoluta sobre Deus. Já quando se alcança alguma verdade pela revelação divina, através da fé, pode-se sim ter a certeza que aquilo condiz realmente com a verdade divina. Por quê? Para Tomás de Aquino, Deus deseja que o máximo de pessoas possível saiba de sua existência, saiba que Deus existe. E, por meio da razão, apenas poucas pessoas podem alcançar algumas verdades sobre Deus. Que verdade? A existência do próprio Deus, racionalmente, é extremamente difícil de se alcançar e apenas um pequeno grupo de pessoas pode fazer isso filosoficamente, racionalmente. Mas a maioria das pessoas podem alcançar a verdade sobre Deus através da revelação divina, através da fé. Mas isso não faz com que a fé queira excluir, queira fazer deixar de existir a razão. Na verdade, as duas se complementam, porque tanto fé quanto razão querem alcançar verdades sobre um único objetivo, querem alcançar verdades sobre Deus. Então, a fé não suplanta a razão de maneira nenhuma, a fé faz com que a razão encontre um direcionamento. Então, quando um ser humano, através da razão, exprime alguma coisa sobre Deus, e essa coisa exprimida, isso que se fala sobre Deus através da razão, contradiz o que a fé revelou para o ser humano, é um indício de que aqueles argumentos racionais estão errados e a razão, portanto, deve fazer uma crítica a si mesma, quer dizer, olhar para si mesma e buscar onde foi que errou, porque a fé sempre, para Tomás, sempre revela verdades sobre Deus. E não há dúvida, porque é o próprio Deus que faz essas revelações, enquanto a razão busca arduamente essas verdades. Então, quando a razão discorda da fé, não é a fé que tem que se alterar, mas a razão que deve buscar em si mesma os seus erros para encontrar e explicar o que aquela revelação significa. A tarefa é a seguinte: como existem dois métodos, a teologia vai sempre argumentar a partir das revelações. E como as revelações têm a autoridade divina, não há nenhum tipo de problema quanto a isso no trabalho da ciência sacra. Na ciência sacra, a filosofia tem uma atividade diferente da teologia, que é buscar acertar contas com filosofias que não estão ligadas à igreja, que contradizem o que o dogma e o que a fé revelada propõe. Então, a filosofia deve tentar explicar para os gentios, para as pessoas que não têm fé, aquilo que a fé diz, trazer essas pessoas para perto, fazê-las compreender o sentido dessa verdade divina. Essa razão da ciência sacra mostra isso, argumentando que as conclusões que foram alcançadas por essas filosofias promovidas pelos gentios tentam racionalizar algo que não pode ser racionalizado, algo que não pode ser alcançado pela natureza e pelo trabalho do ser humano, porque está em outro plano, como a revelação. E assim
Se caso tenha se chegado a algum tipo de resposta, algum tipo de verdade, o trabalho dessa ciência sacra é mostrar justamente que, olha, você chegou numa verdade que é impossível de chegar, então, portanto, você está errado. É melhor seguir esse caminho aqui para encontrar a verdade. E aí se dá a relação entre a fé e a filosofia na arte sacra, a razão na arte sacra. A fé só vai apontar para a razão os erros. Ela não vai intervir. Ou seja, a fé vai apontar os erros que a razão comete e a razão sozinha vai fazer essa autocrítica e buscar uma melhor maneira, alterar a rota para chegar nessas verdades que a fé revelada já alcançou há muito tempo antes. Apesar da filosofia e da fé terem sua autonomia, ou seja, poderem se mover e ter seus métodos diferentes da teologia, a filosofia e a razão não conseguem exprimir em totalidade, ou seja, dizer tudo que existe, tudo que é possível ser conhecido. Por isso que essa razão e essa filosofia devem se integrar com a teologia e com a fé revelada na ciência sacra. Portanto, a filosofia e a razão sempre vai oferecer um conhecimento imperfeito sobre aquelas mesmas coisas que a teologia e a fé revelada vão oferecer um conhecimento completo e acabado sobre aquelas coisas do mundo e sobre as verdades sobre Deus. Isso significa que a fé melhora a filosofia, não suplanta. Quer dizer, a fé não exclui a filosofia, não exclui a razão. A fé dá um direcionamento de ação para o pensamento racional. Então você poderia perguntar: se a teologia, se a fé já revela as verdades mais corretas sobre Deus, por que então existe a necessidade de usar a razão que só faz a gente alcançar conhecimentos imperfeitos sobre Deus? A resposta que Tomás de Aquino dá é que, para conversar com os gentis, ou seja, gentio é o ser humano que não tem uma relação com a fé católica, digamos assim. Então, para conversar com esses gentios, a gente deve usar algo que temos em comum. E o que todos os indivíduos do mundo têm em comum é a naturalidade da razão. Então, para entrarmos e conversarmos com os gentios, a gente vai usar a razão assim como eles usam. E através da razão, a gente vai fazer com que eles alcancem algumas verdades sobre Deus. Por exemplo, que Deus existe, orientando eles através da revelação e dos conhecimentos que a gente tem. Porque a razão, então, é compreendida como um preâmbulo da fé. Porque ela cria uma base sobre a qual, mais para frente, pode-se fazer argumentos e conhecimentos mais profundos sobre as verdades divinas através da teologia, através da fé revelada. Então, preâmbulo da fé, aquilo que vem antes da fé, mas que tem como objetivo alcançar aqueles mesmos conhecimentos que só a fé pode proporcionar. Então, como a fonte única de verdade é Deus, a teologia, a ciência sacra, não pode abandonar de maneira nenhuma a razão, porque a razão é um elemento natural do ser humano e que une toda a humanidade e que serve para, como eu disse anteriormente, construir essa base que mais para frente vai fazer se aprofundar no conhecimento da fé. Então, como Deus é a única fonte de conhecimento, a razão deve ser direcionada para se alcançar essas verdades sobre Deus. Então, aí a gente vê a diferença da razão e da fé, que são os seus métodos, mas eles têm em comum esse objetivo de alcançar a mesma verdade. E já que a fonte é única, eles devem chegar no mesmo objetivo, no mesmo lugar, apesar que de maneiras diferentes, mas em algum momento a fé vai fazer com que a razão, depois de ter construído esses preâmbulos, essa base, encontre também a verdade. A fé vai direcionar a razão para alcançar essa verdade. Obrigado por chegar até o final. Você acabou de ver o primeiro vídeo do Desafio de Julho. Vão ser 2 vídeos por semana para ajudar você. Caso você queira alcançar suas metas no Enem, deixe um gostei no vídeo e até o nosso próximo encontro.